Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A lua dependurada no céu da noite, o sol vitalizando os dias, ventos, mares, amplidões. No início, esse sentimento de fascínio com a grandiosidade da natureza despertou-nos um temor que ensejou a adoração, os ritos e sacrifícios. Povos sumérios, os primeiros a usar a escrita, cultuavam a Anu, o firmamento. Egípcios adoravam Ra, o deus Sol, entre tantos outros. Gregos sonhavam com o Olimpo, onde Zeus tramava seus destinos. Tupis-guaranis, na Sul-América pré-colombiana, ofereciam danças a Tupã, o Criador. Todos os humanos que já pisaram na face da terra, em algum momento, tomados em sua pequenez, se curvaram diante do infinito. E ao darem nome ao que pressentiam, talvez soubessem que seria difícil reduzir tal sentimento a uma única palavra. Quem sabe por isso, os hebreus simplesmente o chamavam de Elohim, Deus dos deuses, ou de Yahvé, aquele que não tem nome. Antes lutávamos contra a natureza num ambiente hostil, onde a força bruta era a nossa principal força. É natural que o sentimento Deus de outrora correspondesse a esse estado. Hoje somos capazes de verter poesia, de criar leis que protegem as crianças, de planejar cidades e de sonhar com uma relação interdependente e harmônica com os outros seres do planeta. Porém, o mistério do infinito persiste diante da finitude humana. O encantamento já não é o do medo, mas a percepção clara de que uma inteligência superior ordena o cosmos, inspira a vida e se manifesta a cada pôr de sol, em cada amanhecer. Os deuses de outrora eram produto da ignorância e do temor. O Deus de agora nasce de uma nova emoção, sugerida por Jesus há 2 milênios, ao chamá-lo simplesmente de Pai. É um Deus que tem coração, um Deus de amor. Quanto mais doçura você carregar na alma, mais perto de Deus estará. Ele é como as estrelas do poema de Olavo Bilac. Para entendê-lo, é preciso amar. O programa Espírito e Vida de hoje traz um assunto comum a todas as pessoas. Todos, de alguma forma, têm, tiveram ou terão uma família. Nosso tema é esse, família, encontros e desencontros. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, coloca que os laços de família não se rompem com a morte do corpo. Será que temos uma única família ao longo das reencarnações? Quem vai responder esta e outras questões é Núbia Cavalcante. Núbia é ex-coordenadora do CRENATAL, ex-presidente do Núcleo Espírita Nosso Lar e uma ativa trabalhadora do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Núbia, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade de estar nesse programa, falando sobre família, falando sobre Jesus e falando sobre o Evangelho que nos liberta a alma e o espírito. Muito obrigada pela oportunidade. Núbia, temos uma única família em nossas múltiplas existências? Olha, considerando que Deus é o nosso Pai, é o Pai de todos nós, nós temos, na visão de família universal, uma única família. Mas, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, que trata muito mais com sapiência essa questão da família, ele vai dizer que nós temos 2 tipos de família, a família consanguínea e a família espiritual. Então, nós temos, sim, uma única família dentro das relações de afetividade, dos sentimentos que construímos ao longo das relações, independentes das encarnações que estamos. Então, nesse aspecto, nós entendemos que a vida é uma só,
Portanto, a família universal também é uma só. A grande família humana. A grande família humana. Ainda no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos deparamos com a assertiva de que se reúnem na mesma família tanto espíritos simpáticos quanto ligados por antipatias anteriores, ou mesmo desconhecidos. Qual o objetivo de se reunir tantas diferenças sobre o mesmo teto, dentro do mesmo lar? O objetivo primordial da reencarnação, da lei da reencarnação que estamos todos submetidos, é o aprendizado do amor. Essa é a proposta maior que a reencarnação nos oferece. Então, nessas relações familiares, de desafetos, de desencontros, ali estão, no núcleo familiar, como a célula básica da sociedade, espíritos de várias naturezas, né? E estão nessa experiência de vida justamente aprendendo a lei do amor, a lei da compreensão, a lei do perdão. São situações difíceis, muitas vezes, quando nós ainda não temos a compreensão de que precisamos domar as nossas más inclinações, e a família é uma oportunidade, é um cadinho, né, onde ali estamos unidos, ou pelo menos reunidos, mesmo inconscientes, para desenvolvermos a prática do amor. Então, a família é uma oportunidade sublime que devemos aproveitar nessas experiências de relação com o outro, que é a forma que mais progredimos é na relação com o outro. Devemos abençoar, agradecer todos os dias a Deus, a família que tivemos, dentro de todas as dificuldades enfrentadas, como uma dádiva de crescimento e oportunidade divina. O pessoal do interior diz que toda família tem um Timóteo. O que é isso? É alguém que é diferente dos outros. O pessoal diz, esse aí foi enjeitado, né? Esse aí não é filho não, é enjeitado. Como é que se explica um grupo familiar com pessoas de várias tendências, várias inclinações, e alguém diametralmente oposto àquele grupo? É o que chamamos de a ovelha negra da família, né? E todos nós temos as nossas ovelhas. É uma tática muito inteligente que a providência divina utiliza para que nós possamos progredir uns com os outros. E aqueles que já adquiriram um nível de entendimento, de compreensão e de sentimento mais elevado têm a obrigação, vamos dizer assim, de acolher essa ovelha negra dentro da relação de compreensão, de perdão. Muitas vezes eles vêm em busca do nosso perdão ou a pedir o nosso perdão. E nós, ao invés de oferecer a essa ovelha negra, né, a esse ente, que muitas vezes somos nós, essa compreensão maior, nós rejeitamos, nós excluímos das nossas relações e aí nos comprometemos muito mais com a nossa própria consciência. Então, quando nessa experiência de relações, de desafetos difíceis, aí é onde está a lei da compreensão, a lei da paciência que devemos ter com essas criaturas. E quando se dá ao contrário? O grupo é um grupo, digamos assim, de espíritos de inclinações não tão nobres assim, mas em meio a eles surge uma rosa no pântano, surge uma flor, surge uma luz, alguém de sentimentos nobres, e esse alguém é quem, digamos assim, segura a onda daquele grupo familiar. Nesse caso, qual seria a explicação? É sempre uma troca de experiência, né, Nilo? Aquele mais elevado, ele com certeza deve propiciar ao outro a sua elevação, e é nessa troca de experiência que crescemos juntos. As diferenças conduzindo ao aprendizado mútuo. As diferenças conduzindo ao aprendizado mútuo, com certeza. Muito bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Vamos agora ao intervalo, não saia daí, voltamos já, continuando a conversar sobre família. Estamos aqui com Núbia Cavalcante, falando sobre família, encontros e desencontros. Núbia, se a reencarnação é a porta para a evolução do espírito, por que se às vezes reencarnamos em uma mesma família durante várias existências, por que não lembramos das pessoas que já conviveram conosco? Por que não trazemos essa recordação dessas experiências anteriores? Na lei de Deus, tudo tem uma razão de ser, né? E a providência divina, que tudo vê e tudo provê, com muita sapiência,
colocou o véu do esquecimento sobre o nosso passado por misericórdia da sua providência. Porque já pensou, Nilo, se nós, digamos que a mãe que está ali preparando está grávida, preparando o enxoval do filho, esperando esse ser reencarnante, que ela tenha consciência ou não de que é um ser reencarnante, e que volte ao seio materno, e ela, ao receber esse ente, ela lembre-se de uma reencarnação passada, de uma vivência de conflitos, de desafetos, de agressões, enfim, de situações de extrema discordância com o sentimento do amor, e ao olhar aquela criatura, ela relembre do passado, né? Por isso que a misericórdia de Deus é tão grande que nos faz esquecer. Ele lança o véu do esquecimento com o propósito de que o que importa é o aqui e o futuro que estamos construindo nessa relação de amor sempre. O esquecimento, então, é uma bênção. É uma bênção necessária. Muito bem. Na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga o que seria para a sociedade o relaxamento da família. O Espírito de Verdade responde que seria uma recaída no egoísmo. O que dizer das pessoas que, por motivos vários, decidem pela não construção de uma família? Optam pelo celibato, por exemplo, ou por uma carreira que exija celibato? Nós colocamos agora há pouco a importância da relação com o outro, e a partir dessa relação que nós progredimos. Aqueles que se isolam, com certeza, eles estão perdendo oportunidades valiosas de evolução, porque nós aprendemos ao longo da vida conhecimentos, experiências, aprendizados, e com quem nós vamos, na prática, compartilhar esse aprendizado. Como é que eu sei que eu vou perdoar se eu não tenho ninguém ao meu redor não para pedir perdão, para eu provar a mim mesmo que perdoei? Então, o isolamento, nós entendemos que seja uma forma um tanto egoísta de vivência, porque é na convivência que nós evoluímos, né? E nós precisamos respeitar, né? Ninguém pode violar consciência e fazer com que as pessoas entendam que é nessa relação que criamos. Mas isso é muito comum, pessoas se isolarem, pessoas não quererem, por exemplo, fazem a opção de não quererem casar, constituir uma família. Ou né? Não quer ter filhos, né? O respeito aos solteirões e às solteironas, mas com certeza ainda não atingiram o nível de compreensão que favoreça o entendimento de como é importante essa relação com o outro, principalmente no seio familiar, que é o nosso laboratório mais vivo de experiência e a prática do perdão. Hoje temos um novo modelo de família, formadas por pessoas do mesmo sexo que adotam filhos, né? A lei finalmente favorece, está corroborando, não é? Esse tipo de proposta. Porque também pessoas que criam animais como se fossem filhos, não é? Alguém coloca a cama forrada, um gatinho ali em cima, diz aquilo ali é o meu filho, né? A família tradicional está em crise? Qual a visão do Espiritismo sobre este assunto? Nós não acreditamos, a lei é de progresso, né? Por isso nós não acreditamos que a família esteja, até pode sim, a família está em crise, porque a vida, na dinâmica de toda a vida, ela é cheia de crise. Mas nesse aspecto que você coloca aí, quando existem as opções de o casal, né, principalmente numa relação homoafetiva, decidem criar um animal ao invés de criar um filho, que também tem agora com a lei, como você falou, esse direito de criar o filho, mas eles fazem a opção de criarem um animal. É muito próxima à resposta anterior. Estão no nível de entendimento que para eles o melhor, em vez de criar esse filho, que é um ser que ele vai poder encaminhar para um mundo melhor, para uma vida melhor, ele prefere um animal irracional. E aí nós vamos lembrar a questão da alteridade, né? A capacidade que nós temos de desenvolver o respeito às diferenças, os que pensam diferentes de nós, os que agem diferentes de nós, que nós devemos respeitar por opção de vida. Núbia, a família tradicional, o modelo monocelular que nós temos, não é? Mononuclear que nós temos de família, digamos assim, o top de linha, é o que de melhor nós temos, é realmente o modelo mais próximo de um progresso social que nós esperamos? Olha, nós não vamos arriscar responder que é o modelo ideal, porque é muito relativo, né? O Espírito Joana coloca com muita propriedade
porque a família, ela é um núcleo de experiência. Então, mãe, pai e filhos, né, que seria a família tradicional. Isso. E que a partir daí esse pai, essa mãe tem a missão de encaminhar esse filho para o bem, para desenvolver seu espírito, suas habilidades voltadas para o bem. Essa realmente é um modelo muito interessante, que favorece a muitas pessoas. Mas existem as ovelhas negras, né? Como nós acabamos de falar, aquele que pensa muito diferente e que acha que não, que pode se viver de formas que cada um acha conveniente. Então, aí essa alteridade entra para justamente respeitar essas diferenças e opções de escolhas. Uma pergunta que eu acho que o pessoal de casa gostaria de fazer. Quem casou uma vez, duas, três, ou seja, constituiu duas, três famílias, e ao desencarnarem, como é que vai ser resolvida essa questão no mundo espiritual? Pois é, se o espírito, a família é universal, então ao desencarnar, esses vínculos consanguíneos, eles nunca se rompem, né? Principalmente porque as experiências vividas na família estão dentro da nossa capacidade de amar. Então, essas experiências nunca se rompem com o desencarne do corpo físico, muito pelo contrário, se agregam e formam a grande família universal. Nós ouvimos Frederico, né, Fred Menezes, ele falando da possibilidade, através da reencarnação, de sermos bisnetos de nós mesmos, na lei da reencarnação. Isso nas posições sociais, nas posições familiares, posição de pai, posição de mãe, isso aí se dilui com o tempo, né? As posições se diluem. E o que vence realmente para a eternidade é o sentimento adquirido do amor. Ou seja, quando se olha de um ângulo maior, não é? A família realmente se torna a família universal. Chegamos ao fim do nosso segundo bloco, conversando sobre família, não é? Voltaremos daqui a pouco com o último bloco, ainda continuando sobre o mesmo tema, família, encontros e desencontros, com Núbia Cavalcante. Voltamos já. Agora vamos ao quadro O Espírito e Vida Responde, falando sobre família, encontros e desencontros. Na ótica espírita, assume algum comprometimento perante Deus os casais que se recusam a ter filhos? Perdem a oportunidade. Nós estamos sempre nos comprometendo, na verdade, com as leis de Deus, com o caminho a ser seguido. Mas o livre-arbítrio também nos dá uma relaxada aí nesses compromissos, mas o ideal realmente é aqueles que podem ter a experiência de pai, de filho, é uma experiência muito rica e que engrandece muito a cada reencarnação. Queria saber qual a relação, os compromissos das pessoas envolvidas em uma família, se é karma, o que é que há esse encontro entre esses seres, na visão da doutrina espírita? Olha, o envolvimento, todas as questões envolvidas na família, como nós dissemos no início do programa, tem uma razão de ser, né? A providência divina constitui a programação reencarnatória através de determinada situação. Então, não existe assim, um ponto onde nós podemos definir essa questão. O que importa é a relação de sentimento, de amor, de perdão, de companheirismo, de fraternidade. Isso sim é a essência das nossas relações familiares. Eu quero saber por que há tantos atritos no lar, por que tantas diferenças entre as criaturas que vivem juntas no mesmo espaço. Aninha, porque somos diferentes em nível de consciência, em nível de compreensão, em nível de evolução espiritual. E são essas diferenças que nos fazem crescer. Já pensou se todos fôssemos iguais? Qual seria o mérito? Então é com o outro, com a diferença do outro, que eu me complemento e vice-versa. Então faça das oportunidades de diferença na sua vida uma oportunidade de crescimento. A família são várias pessoas, cada cabeça é um mundo. E eu sempre tive vontade de perguntar, tanto para mim, para minha família, como para a humanidade, o que a gente faz com as diferenças, porque cada cabeça é um mundo, né? Cada pessoa da nossa família pensa diferente. Será que a gente está preparada
trabalhar com essas diferenças, então eu lanço a proposta. O que é que você está fazendo com as diferenças que convive dentro da sua própria casa, na sua família? A prática do respeito, o exercício do respeito pelo outro que pensa diferente de mim, é uma das convivências mais fraternas, mesmo não concordando. Em alguns momentos, nós não temos o direito de concordar com tudo que o outro acredita e pratica, mas temos o dever de respeitar e, se possível, se o outro está no caminho não conveniente para o progresso, nós temos o direito de, com paciência, com educação, tentar fazer com que o outro pense diferente, mas, sobretudo, com o sentimento do respeito. Agradecemos a presença de Núbia Cavalcante em nosso programa. Núbia, muito obrigado pela sua presença, querida. Obrigada eu. É sempre uma alegria muito grande atender o convite que nos enriquece, que nos faz aprender, né, desses amigos tão queridos e esperamos que a nossa reflexão tenha contribuído de alguma forma e agradecemos muito a oportunidade. Com certeza. Vamos agora ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí. Laços de Família, de diversos autores. Entrevista com Divaldo Franco. Um Desafio Chamado Família, de Joamar Nazaré. SOS Família, de Divaldo Franco, por diversos espíritos, de Joana de Ângeles. Amor e Vida em Família, de Gesiel Andrade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, e o Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 7.